todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem. Como eu disse, nós iremos fazer vídeos curtos de no máximo 10 minutos e pouquinho. E os outros vídeos mais longos estão abaixo, de 1 hora e pouco, dando explicações mais claras, né? E esse é só um resumo. Hoje nós iremos falar sobre o sacrifício perfeito de Yeshua. Quais os seus significados? Veja bem, antes de mais nada, vamos fazer uma retrospectiva até lá atrás, na época do nosso patriarca Avraham Avinu, nosso pai Abraão. O Eterno apareceu para ele e ele foi computado como justiça, né? Por causa da sua vida, a sua vida de súplica, sua vida de conselhos, sua vida de humildade, sua vida de mansidão, domínio próprio. Ele, em todas as escrituras, ali no começo das escrituras, fala que ele foi, né, computado a ele, né? Veja bem, naquele momento o Eterno disse: abençoarei a tua descendência. Naquele momento o Eterno se vê na responsabilidade de escolher um povo. Eu abençoarei a tua descendência. Então aí veio Isaac, depois veio Jacó. Nós sabemos que Jacó foi pai de 12 filhos, né? E dos 12 gerou 2 milhões de pessoas que estavam agora junto com o faraó. Até o momento, a outorga da Torá não tinha sido ortogada, não tinha sido dada ao nosso povo. E foi dada ao nosso povo justamente para que o nosso povo viesse obedecê-lo. Existe um versículo, eu não estou lembrado aonde, mas é em Êxodo, em Shemot, diz o seguinte, que o povo concordou, eles disseram: nós faremos o que o Senhor mandar, nós obedeceremos, nós cumpriremos. Naquele momento o povo faz uma aliança com o Eterno, tanto é que eles pedem para o Eterno falar e não Moisés, mas quando o Eterno fala, eles ficam com medo e depois acontece uns sinais que isso não vou entrar no detalhe, e aí eles mandam Moisés falar. Mas eles assumiram o compromisso de obedecer e cumprir a Torá. Cumprir é diferente de obedecer. Quero que você entenda isso. Cumprir é algo muito sério. Se você escorregar num, você acabou. Se você tropeçar num, você tropeça em todos. Esse cumprir é diferente de obedecer. Então, o povo disse: cumpriremos, obedeceremos e tal, beleza. Sabemos que a primeira geração que saiu do Egito, 2 milhões de pessoas, não entrou na Terra Prometida. Só após a outra geração, isso lá em Devarim, Deuteronômio, entra. Mas existem vários sinais, como o do bode, que um prazazel para o Eterno. Existe o da vaca vermelha. Você não vê uma vaca vermelha por aí à toa. Ela é especialmente um sinal do nosso Melech. Você vê a pedra, a rocha, que o Eterno falou para Moisés: fale a rocha. E ele não falou, ele bateu na rocha. Você vê várias situações do Eterno falar deles cantando, dizendo: o Eterno é a nossa rocha, o Eterno é a nossa salvação. Nós temos a serpente que foi pendurada, a serpente que foi pendurada, e vários outros sinais. Um deles, importante nós falarmos aqui, é que o Eterno falou assim: quando vocês fizerem suas necessidades, vocês enterrem, porque eu passeio no meio de vocês. Isso nos faz lembrar de que Yeshua diz: aonde tiver 2 ou 3, estarei no meio de vocês. Então você vê vários sinais, várias situações mostrando no futuro o Eterno, Yeshua, a salvação. Você vê Bilã profetizando: eu vejo uma estrela, mas não agora. Isso está na Parashá Balaque. Eu vejo uma estrela, mas não agora. Ela procederá de Jacó. É daí que se vem aquela visão que eles disseram, os reis magos,
traduzem como reis magos e dizem, olha, a estrela, vimos o seu sinal. Então, eles vão lá e presenteia o nosso rei, Yeshua, pequenininho, na manjedoura, né? Vários sinais aconteceram. Os profetas, muitos dos profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, vários outros, Abacuque, Oséias, profetizaram a respeito da vinda do Mashiach. A vinda do Mashiach. E uma profecia extraordinária que Jacó foi um dos profetas, dos primeiros profetas que profetizou sobre Yeshua. Ele disse que o cetro não sairá de Yehudá, até que venha aquele. Então o cetro só iria sair até que viesse ele. Por quê? Porque aí a profecia se cumpre dizendo que ele não mais estará no meio dos viventes, porque ele será cortado. Olha o detalhe. Então nós vemos na Torá, no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, nos profetas, no Taná, falando da vinda do nosso Melech. Diz que ele viria montado numa jumentinha, que a virgem, Jordan, quieta, é o meu cachorro, que a virgem conceberia e daria à luz. Está escrito. Nós temos várias profecias falando sobre isso. E hoje nós temos uma raça de gente incrédula que o Deus desse século cegou os entendimentos negando Yeshua. E naquela época, após Yeshua se apresentar ao público, as pessoas esperavam ele. As pessoas tinham profecias que iam na sinagoga e lá eles ouviam Yohanan falando lá no deserto. Várias profecias estavam se cumprindo naquele momento. Então as pessoas que eram contemporâneas àquela vinda presenciaram aquela situação extraordinária, aquele momento fantástico de verem Yeshua. Algumas se humilhavam, algumas clamavam, algumas pediam milagres, algumas pediam cura, porque eram contemporâneos àquilo. Aí Yeshua foi cortado da terra dos viventes, ressuscitou e foi assunto ao céu e deu ordem aos seus discípulos para pregar a toda a humanidade, a todos aqueles que creem. Os discípulos saíram, foi lutas, perseguições, escrevendo, e aquelas perseguições, aquela luta. E hoje nós estamos aqui no século 21. E o que mais me deixa mais integrante é que nós temos nas escrituras todo um contexto que fala da divindade do nosso Melech Yeshua. E hoje nós temos uma raça de víboras, de pessoas endemoniadas, essa é a verdade. Pessoas que o Deus desse século cegou o entendimento, dizendo que é habilitado a achar um livro escrito por Roma. Veja, nós sabemos que a Igreja Católica colocou o seu dedo ali, nós sabemos. Mas a historicidade, as evidências mostram tudo. Olha, em 10 minutos eu falei coisas que você ficou... Veja, momentos, situações... E eu vou dizer que Yeshua não veio, que ele não é o Messias. É muita cara de pau, desculpa a expressão de falar, mas é muita safadeza dessas pessoas que eram ex-cristãos. Porque você não vai ver judeu criticando Yeshua, você não vai ver, você vai ver vergões, pessoas endemoniadas que ficam criticando e passaram pelo cristianismo, e ver a vida do cristianismo, e depois quando chega aqui, põe um chapéu preto, deixa a barba crescer, os peotes, põe roupa preta. E dizem que Yeshua é uma farsa. É necessário fazê-los calar, disse Paulo. Então eu estou aqui hoje para falar o resumo de Yeshua para você.
e que você não se apegue a qualquer doutrina, vento de doutrina que os outros ficam jogando para você, jogando confetes, jogando palavras ao vento sem estrutura nenhuma. Se apegue ao nosso Rei Yeshua. E um detalhe, ele fez expiação por todos aqueles que nele creem e confiam. Os de animais não eram capazes de limpar, purificar e nos salvar. Não eram capazes. Mas o sacrifício perfeito dele é capaz de nos salvar, nos purificar e nos guardar de todo mal. E é por isso que aqueles que pisam no sangue, tão severa punição há de vir sobre eles. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que ele tenha misericórdia de ti, que ele te dê a shalom de amanhã para todos sempre. Beshem Yeshua Mashiach. Amém.